Olha só, exclusivo. Um homem é preso suspeito de roubar carros de luxo na Zona Sul aqui do Recife, principalmente no bairro de Boa Viagem. Ao vivo, a nossa repórter Fábia Raposo traz os detalhes pra gente a partir de agora. Fábia, muito boa noite, hein? Oi, Gernan, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Ele foi preso ontem, Gernan, aqui no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, depois de ter roubado mais um carro de luxo aqui no bairro. E eu digo mais um, porque essa era a atividade principal dele, né? Só queria carro de luxo, só era o que ele era o alvo dele, né? Esses carros, quando ele via carro de luxo, era o alvo, era o que ele roubava, né? Praticava esses roubos aqui na Zona Sul da cidade do Recife. Ele, inclusive, viu, Gernan, estava foragido já do sistema penitenciário há cerca de 2 meses. Não estava com a tornozeleira eletrônica, né? A polícia não tem detalhes se ele tinha arrancado, provavelmente, possivelmente sim, porque ele tinha foragido, não estava com a tornozeleira e continuou praticando esses roubos. A polícia fazia uma operação ontem, uma operação que era independente desse roubo, né? Não tinha relação com esse roubo de mais um carro de luxo na comunidade, na Ilha do Destino, aqui em Boa Viagem, quando viu esse homem com um carro de luxo na comunidade. É claro que os policiais desconfiaram que algo podia não estar certo ali, fez a abordagem a ele e quando fez a abordagem viu que ele estava com documentos, carteira, né, de outra pessoa, mas o Major Fernando Santos é quem vai explicar essa história melhor pra gente, Major. E eu queria que o senhor já começasse dizendo que documentos, assim, que pertences eram esses, né, dessa vítima que ele estava, que já levou a polícia, né, os policiais que estavam naquela operação, eles suspeitarem que havia algo errado. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Nós fazemos uma operação, né, na Ilha do Destino, como comunidade onde é comum ter abandono de veículos roubados ou furtados. Então tomamos ciência desse roubo que houve aqui em Boa Viagem. De imediato nossas equipes policiais que estavam nessa operação foram deslocadas no intuito de fazer essa prisão. Em determinado momento fizemos a abordagem, o indivíduo estava com a carteira porta-celas da vítima do veículo e com base das informações que nós colhemos no local, conseguimos identificar a vítima que compareceu ao local e fez o devido reconhecimento. Ela diz que aconteceu como esse roubo? Foi só ele? Ele teve ajuda de outras pessoas? Na verdade, é uma quadrilha, né? São 3 indivíduos, os quais já temos as qualificações e estamos no encalço deles. Foi a forma de abordagem, aproximaram, pediram para ele sair do veículo e em seguida levaram o seu veículo. Ela conta se estavam armados? Não, ela não relatou se estavam armados, mas as investigações ainda continuam ainda. Nós esperamos, no curto espaço de tempo, fazer essas 2 prisões que faltam e assim trazer mais segurança aqui para os moradores do bairro Boa Viagem e Setúbal, que são os locais onde eles mais atuavam. O Major, era um carro de luxo, né, que ele estava e a vítima reconhece, mas era ele sozinho que estava na comunidade. Os outros estavam no momento em que a polícia chegou e conseguiram fugir, ou a vítima diz que eram 3 e reconhece aquele como um desses 3? A vítima reconheceu o que foi abordado como sendo um dos autores da investida criminosa e apenas ele, no momento da abordagem, estava na comunidade. Estava sozinho? Estava sozinho na oportunidade. O roubo tinha sido pouco tempo antes? Tinha sido por volta de 19 horas, aqui mesmo em Boa Viagem, né? E assim que soubemos desse crime, nós imediatamente já deslocamos nossas equipes para fazer a prisão. A operação ali na comunidade já ocorre independente desse roubo, né? Já estava ali, os policiais já suspeitaram daquele carro, foi assim que eu entendi a história. O carro estava ali na comunidade e os policiais que já estavam numa operação perceberam? Exatamente, nós estávamos numa operação e quando verificamos esse veículo, resolvemos fazer a abordagem, né? Para poder verificar as condições do condutor, do propriamente do veículo e logramos êxito em fazer essa prisão importante. Porque o carro, inclusive, chama a atenção, né? Um tipo de veículo, um carro de luxo numa comunidade que, é claro, para o cenário em que a polícia estava, chamam uma atenção. Chamou a atenção e aí nós já tínhamos a informação que um veículo daquelas características tinha sido roubado há pouco tempo. O que se sabe pelo menos desse que já foi preso, Major? Ele, cerca de 2 meses atrás, né, ele estava preso no presídio Itamaracá, né, na penitenciária agroindustrial, conseguiu fugir
e imediatamente o juiz competente determinou a sua prisão, né, e expediu o mandado de prisão, que foi cumprido ontem à noite. Fugiu e nem se escondeu, né? Fugiu e voltou para a vida criminosa. Já tem uma vida criminosa já bastante ativa, né? Mas com essa prisão agora, que ele agora vai cumprir a pena em um presídio diferente, né? O magistrado determinou que a medida fosse cumprida no presídio de Itaquitinga e cremos que agora conseguiremos, além de prender os outros dois, né, que ainda restam, trazer um pouco mais de tranquilidade. E esclarecendo para as pessoas que estão em casa, que não entendem muito dos trâmites ou não conhecem, na verdade, ele nem passou por audiência de custódia, né, Major, justamente por já ser foragido, né? Então ele não se tratou só de uma... Apesar dele ser preso ali em flagrante, porque o roubo tinha acabado de acontecer, mas ele não passou por uma audiência de custódia porque se tratava de uma pessoa foragida da justiça. Exatamente, ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e já foi de imediato dado cumprimento ao mandado de prisão. O Gernan, nosso apresentador, está no estúdio acompanhando, ele tem uma pergunta. Pois não, Gernan? Ok. Ô, Fábio, é relacionado justamente a isso que o Major até acabou de responder também, essa questão de que ele rompeu a tornozeleira eletrônica e com isso houve um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Aí eu pergunto, a Polícia Militar tinha sido comunicada desse mandado de prisão? Ele tem domicílio fixo? Porque normalmente quando se coloca em liberdade, a pessoa tem que passar um endereço para a polícia. Eu não sei se o Major tem essa informação porque é mais relacionado à Polícia Civil, mas você pode questionar ele aí, ô Fábio. Certo, Gernan. O Gernan pergunta, Major, sobre quando ele foragiu, né, e se rompeu ou não a tornozeleira eletrônica. Certamente sim, porque era foragido. Mas o Gernan pergunta se a polícia já tinha essa informação desse mandado de prisão, né, que havia essa pessoa ali em liberdade. Ele reforça que é claro que sabe que isso é um papel mais específico ali da Polícia Civil, mas se vocês, enquanto a Polícia Militar tinha sido comunicada, porque quando se põe em liberdade, ele tem que informar, né, um endereço. Mas nesse caso, se já sabia, né, dessa pessoa aí foragida, em atividade? Não fazia pouco tempo ainda dessa fuga, ainda não tinha chegado ao nosso conhecimento, né, que ele estava de volta ao seio da sociedade. Mas ele já era um criminoso quanto mais. Inclusive já temos vídeos deles praticando outros crimes desta natureza aqui no bairro de Boa Viagem, e isso vai ajudar a Polícia Civil também, que é um ator importante nesse processo, a robustecer as investigações que já estão em curso para mais à frente aí fazer essas prisões. Inclusive a gente tem, né, desses vídeos, a gente tem imagens, vídeo também desse mês de agosto aqui no bairro de Boa Viagem. A gente observa aí nas imagens também um carro de luxo sendo levado ali pelo suspeito. A gente percebe que ele está com outro. Eu fiquei só na dúvida se foi um furto, né, se ele arrombou aquele carro, se viu essas imagens, se ele abre o carro, se tinha alguma vítima dentro, se também foi abordado. Tinha uma vítima, né, que foi tirada do veículo para poder ser feito o roubo naquela ocasião. Eles agiam de forma parecida, Major? Nós temos como precisar se era a mesma equipe, né? Se era a mesma equipe que fazia esse tipo de ação criminosa, mas os modos são bastante semelhantes. Ele, no mínimo, ele já tinha, como a gente começou aqui falando, esse costume e não procurava por qualquer veículo. Né? Exatamente, é uma quadrilha que era especializada em roubo e furto de veículos de alto valor, né? Veículos importados, geralmente. É importante também, né, Major, a gente ressaltar que as pessoas que estejam, inclusive, nos assistindo aqui no Cidade Alerta Pernambuco, teve o carro roubado, carro característica assim, né, um carro de luxo, furtado, roubado, fez o boletim de ocorrência, mas não sabia, de repente, a identidade dessa pessoa e começa a desconfiar, que ela também procure a delegacia, procure a polícia para ver se faz o reconhecimento, se quanto mais pessoas, né, Major, é um trabalho da Polícia Civil, mas a gente ali em colaboração, a gente sabe que quanto mais pessoas procurarem a polícia nesse momento, é mais um inquérito que esse criminoso responde. Isso é muito importante, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham integradas. Então nós trocamos muitas informações, né? E o boletim de ocorrência é uma peça fundamental para que o próprio delegado ele consiga colher informações mais fidedignas, porque vem das próprias vítimas, e que possam robustecer os inquéritos policiais que, porventura, possam estar em trâmite.
Major, a gente fala, né, as pessoas têm cuidado, existe sempre aquela máxima, né, do trabalho da polícia, do trabalho de rondas, do se a polícia passa, se a polícia não passa no local, a gente sabe que a área é grande para que a polícia dê conta de tudo e a gente também conta, né, eu creio nisso, que a polícia também conta com os cuidados da sociedade, né, para que a gente possa viver aí em segurança. E as pessoas, que tipo de cuidado devem ter ao ingressar, né, ao entrar em veículos, ao sair, ao chegar a algum estabelecimento, não só em casas, porque muitas vezes as casas têm a portaria, tem o portão eletrônico, mas quando param, assim, feito esse vídeo que a gente mostra, que tipo de cuidado deve-se ter antes de descer do carro, antes de voltar ao veículo? É importante sempre ter atenção, né, na chegada, principalmente nos condomínios que tem aquele portão eletrônico, que por vezes demora, né? É importante também a atitude proativa dos porteiros também, que possam dar essa segurança a mais ao proprietário do veículo, né, quem está entrando nos condomínios. Mas o que a gente esclarece é que é importante nunca reagir, né, nunca reagir à investida criminosa. De imediato procurar o serviço policial, tanto que graças à informação rápida que chegou ao nosso conhecimento, conseguimos fazer essa importante prisão. Então a gente chama a sociedade para se aproximar cada vez mais da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que esse nosso trabalho integrado seja mais rápido e mais eficiente. Importante frisar esse detalhe, né, Major? Que logo após o roubo, né, essa vítima que teve o carro roubado, ela procurou imediatamente a polícia, ela ligou para o 190, ela fez a queixa, então a polícia ela teve conhecimento que aquele veículo dela, se fosse avistado, era um veículo já roubado. Exatamente. A celeridade que foi dado conhecimento à Polícia Militar, né, na ocasião, foi de suma importância para que nós rapidamente pudéssemos direcionar nosso esforço operacional no encalço desses indivíduos e fazer essa prisão. Major Fernando Santos, muito obrigada, viu, pelas informações. Parabéns aos policiais do 19º Batalhão. É isso, Gernan, esse indivíduo, né, voltou para o local que ele não deveria ter saído. Afinal, ele estava foragido da justiça, voltou a cometer crimes e que agora permaneça lá cumprindo o que fez, né, pelo que fez. Gernan. Ok, Fábio, meu muito obrigado. Transmito meu abraço também ao Major aí, parabenizando o trabalho que foi realizado por parte da nossa briosa Polícia Militar. Agora, veja bem, o camarada recebeu uma oportunidade da justiça, tornozeleira eletrônica, estava em liberdade vigiada. Rompeu a tornozeleira eletrônica, continuou no mundo do crime. Lembram que agora à tarde também nós relatamos uma troca de tiros que houve com a Polícia Civil e com a Polícia Militar também, de um elemento com cerca de 10 crimes de homicídios, com envolvimento também com tráfico de drogas e que também rompeu a tornozeleira eletrônica. Aí eu faço uma pergunta aqui, que justiça é essa? Que é uma facilidade tão grande para se colocar um elemento, muitas vezes de altíssima periculosidade, nas ruas, para conviver em sociedade. Tem que acabar isso, cara. O cara cometeu um crime, o sistema prisional, a penitenciária está lotada, mas ele sabe disso. Ele apronta porque quer. É uma opção de vida dele. A escolha foi dele. Não a gente, o cidadão de bem, pagar essa conta no final. E é isso que está acontecendo. Nós temos aqui no Recife, não só no Recife, no estado de Pernambuco de um modo geral, um dos seguros para carros mais caros do país, pela incidência que tem em roubos e assaltos aqui na região, principalmente na região metropolitana.